Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana bate mais um papo com a doutora Cássia Bertassoni, advogada especialista no setor previdenciário. Doutora Cássia, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, é um prazer estar de novo aqui com vocês, tá? Obrigada, Cida, pelo convite e a todos os telespectadores. Nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas e as minhas também, lógico, né? É uma aula estar sempre com a doutora Cássia aqui. Doutora Cássia, por que a reforma da Previdência infelizmente, não incluiu os parlamentares? Na verdade, eu ouvi, não tenho certeza, nós vamos ter essa certeza agora, 2 mandatos. Eles podem se aposentar? Por que eles não se aposentam com 65 anos? Por que essa reforma não mexeu aí? É até bom para a gente desmistificar algumas coisas, mas realmente ainda há algumas injustiças. Bem, quanto à reforma da Previdência, por que eles não estão incluídos? A resposta é simples: quem faz as leis. Então, quem faz as leis não vão querer prejudicar a si mesmo. Então, infelizmente, eles não vão se incluir em algo que seja desfavorável ao ganho deles, tá? Quanto à forma de aposentadoria, né, até bom informar isso, o que você falou sobre 2 mandatos não é uma inverdade, tá? Nem é um mito. Isso aconteceu. Existiu até 1997 no país, tá? 2 mandatos, o parlamentar se aposentava com 26% daquilo que ele recebia, tá? E se ele viesse a exercer algum tipo de cargo de ministério, ele poderia acumular a aposentadoria com o ministério que ele tinha, tá? Então não havia nenhum tipo de proibição nisso. Só que desde 1999 já tem instituído um programa, né, um plano de seguridade dos parlamentares ou congressistas que fala, tá? Como é que funciona? O parlamentar, ele está vinculado ao regime geral, INSS. A partir do momento que ele passa a ser eleito pelo povo e assume um cargo lá de deputado ou senador, ele pode escolher ficar vinculado ao INSS ou se vincular ao plano de seguridade dos congressistas. Obviamente, eles escolhem se vincular, não ficam ao INSS, porque o INSS tem teto de hoje R$5.645. Eles ganham 33 mil por mês, né? Então, ou seja, não vou me vincular ao INSS. Eles se vinculam ao plano de seguridade dos congressistas. Como é que foi instituído esse plano desde 1999, tá? Eles podem se aposentar com 35 anos de contribuição para o plano, tá? Então não é mais 2 mandatos, eles precisam ter 35 anos de contribuição para isso. Então eles têm que ficar alguns mandatos acumulando ali, contribuindo para aquele plano de seguridade, e depois eles podem sair com a integralidade do que eles ganhavam. Só que se você tiver algum parlamentar que tenha se aposentado já, ele não pode acumular essa aposentadoria com o salário de parlamentar. Então, até trouxe alguns dados aqui para falar com vocês. Lá na Câmara, por exemplo, tem 525 deputados aposentados. Desses 525, deputados que estão para se aposentar, né? Destes, 22 já estão aposentados e estão com o pagamento da aposentadoria suspensa, porque ele está recebendo o salário de parlamentar dele, entendeu? Quando ele terminar o mandato, ele volta a receber o valor da aposentadoria. Lá no Senado, tem 71 senadores, tá, que estão em exercício de mandato, tá, e, portanto, estão com o pagamento suspenso, tá? Só para você ter uma ideia, essas aposentadorias, elas giram em torno de 164 milhões ao ano em pagamento para os parlamentares, né? O maior problema era para aqueles que se aposentaram no plano antigo, o de 97, tá? Porque eles trabalhavam pouco, que era apenas 2 mandatos, e já poderiam sair com 26% e davam um valor considerável, né? Trouxe um exemplo para vocês também. O ex-ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se aposentou aos 70 anos ainda no plano de 97, tá? Ele saiu com 20 mil por mês de benefício. Só que ele assumiu o cargo de ministro da Casa Civil. Então, ele cumulou esses 20 mil de benefício com mais 30 mil que ele recebia na Casa Civil. Então, ele recebia 50 mil por mês. Então, o grande problema hoje dos parlamentares é quem estava no plano de 97. O plano de 99 já é mais coerente com o que a gente tem de Seguridade Social, 35 anos de contribuição. Mas, mesmo assim, o valor do benefício é consideravelmente alto, né, para você conseguir manter no sistema.
Eu fiquei passada. Meu povo, eu fiquei passada, porque um cidadão como eu, como você, como qualquer um que está nos assistindo, como vocês que estão nos assistindo agora, precisa passar um perrengue danado, às vezes passando mal, né, com alguns problemas, não consegue se aposentar antes e ainda tem que trabalhar e ainda mudou o tempo agora. Isso é uma brincadeira com o povo, né, não? E aí você tem esses mesmos ministros que têm todos esses, digamos assim, privilégios, né, com um valor de salário altamente considerável, com um valor de benefício altamente considerável, decidindo sobre a vida do povo que rala para ganhar isso, um salário mínimo de aposentadoria, e eles ainda querendo modificar as regras, né, no estado atual. Não estou falando que não tenha necessidade de modificar, estou falando que no panorama atual é extremamente prejudicial. Decepcionada. Pronto, falei. Quais são os direitos do IPACI para se aposentar? Tem direito a tempo de casa? Como funciona? Aí eu vou levar um tempinho para explicar, porque a gente tem 3 situações, tá? Você tem os servidores vinculados à Prefeitura Municipal, que entraram no concurso antes de 1998 até 1998. Você tem aqueles que entraram no concurso entre 98 e 2003, e você tem aqueles que entraram na Prefeitura após 2003. Então, as regras são diferentes para cada um deles, tá? Primeiro, até 2003 é possível você ainda encontrar integralidade e paridade. O que é integralidade e paridade? Esse servidor sair, né, para inatividade com o último salário que ele ganha na ativa na prefeitura. Então, ele acumula, né, todas as gratificações há mais de 10 anos que são descontadas, valores de previdenciários, mais biênio, mais decênio, mais quinquênio, acumula isso tudo que ele ganha no último dia, no último mês da aposentadoria anterior à aposentadoria dele, é o valor do benefício. Então, isso é integralidade. Paridade quer dizer que toda vez que o servidor da ativa, com o mesmo cargo que ele, tiver um reajuste, ele na inatividade também vai ter um reajuste. Só que isso era, assim, prejudicial para o sistema previdenciário próprio, porque você chegava ao final, o servidor público chegava ao final ganhando aí facilmente R$20 mil. E aí ele ia levar isso para a inatividade e ia ficar toda a vida ganhando isso, sem contar que prejudicava o reajuste da ativa, porque você vinculava. Você dá um reajuste para quem está na ativa, significa que você dava para quem está inativo. Então, ou seja, não se concedia servidor reajustes para ativos, né? Então, havia essa vinculação, esse problema que foi enfrentado, tá? E foi enfrentado em 98 e depois foi enfrentado em 2003, tá? São 2 emendas constitucionais. A partir de 2003, isso foi resolvido. Não se aposenta mais, então fica claro, quem entrou na prefeitura depois de 2003 não aposenta mais com integralidade e paridade. Aposenta pela média. É feito um levantamento de todos os salários de contribuição que ele teve. Ali é calculado uma média e ele sai, né, com 100% da média, se ele preencheu a idade e o tempo, ou se ele só tem a idade, não tem o tempo, sai com proporcionalidade, tá? Proporcional ali à média, ao tempo de contribuição que ele teve, tá? Pois bem, quem entrou antes de 98, então, e aí eu tô falando regrinha geral, sem incluir os professores que têm uma regra diferenciada, tá? Quem entrou antes de 98 precisa de 5 anos no cargo, tá? Para poder se aposentar. Homem, 35 anos de contribuição, mulher, 30 anos de contribuição, pode se aposentar homem com 53 anos de idade, mulher com 48. Isso aqui é uma regrinha de transição específica do artigo 2º da Emenda Constitucional 41. Quem entrou entre 98 e 2003 no artigo 6º da Emenda 41 e tiver 20 anos no cargo, 5 anos no cargo, 10 anos na carreira, tá? Ele vai poder sair. Homem, 35 anos de contribuição, mulher, 30 anos de contribuição, 60 de idade, 55 de idade, proporcional. E quem entrou antes de 98, uma regrinha do artigo 3º da Emenda 47, tá? Precisa de 25 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 15 anos na carreira, tá? 35 anos de contribuição homem, 30 anos de mulher, contribuição mulher, e a idade ali é proporcional. Tá? Então, ou seja, você vê que para IPACI,
E aí a maioria dos regimes próprios, né, dos institutos de regime próprio, que seguem essa regra geral aqui, que é a regra estabelecida para a União Federal, eles têm muita peculiaridade dependendo da data em que esse servidor entrou no cargo. Então, a data que ele entrou no cargo é a data que vai definir como que ele vai sair desse cargo. Se vai sair com tudo, se vai sair com média, se pode sair com 53 anos, se precisa sair com 60 anos. Então, é por isso que o caso de regime próprio a gente tem que estudar com mais cuidado, tá? Olhando a data que ele entrou na prefeitura, que é no caso do IPACI. É bem complexo, né? Insalubridade para se aposentar. Vamos dizer que um motorista, o meu exemplo sempre hoje está sendo um motorista. O motorista, ele pode se aposentar com alguns detalhes da insalubridade ou ele não tem direito de insalubridade, não conta na aposentadoria? Tá, você está regime geral ou... Não, hoje prefeitura. Tá. Prefeitura. Então tá, motorista de prefeitura, e aí para insalubridade é para motorista de carga pesada, né, de caminhão nível pesado. Ou ambulância, né? O motorista comum de carro pequeno, a gente nem menciona, tá? O que acontece? A insalubridade, ela precisa ser aferida pela prefeitura, tá? Através de um levantamento que a gente chama de laudo técnico de condições ambientais, que é o LTCAT. Então, ela precisa fazer uma avaliação e verificar se realmente há a incidência e se há algum tipo de proteção a ser incluída para ele, algum programa de prevenção. Não conseguindo, né, tirar o risco, principalmente no caso da saúde, esse motorista vai ter direito a receber a insalubridade, tá? Mas isso não necessariamente significa que ele vá ter direito a uma aposentadoria diferenciada, tá? Aí, para ele ter direito a essa aposentadoria diferenciada, ele precisa ficar nesse cargo e receber essa insalubridade por pelo menos 25 anos. Então, para poder deixar bem claro, não é porque ele está ganhando insalubridade que ele vai ter direito a uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria especial. Então, ele precisa preencher esses requisitos, tá? Hoje, a aposentadoria especial no município, ela é concedida por força da súmula do STF, tá? É a súmula 33 do STF, é uma súmula vinculante, e ela autoriza os municípios, estados e União a conceder uma aposentadoria especial para os seus servidores, mas ela exige a comprovação da exposição nociva. Isso é feito através de um documento emitido pela prefeitura chamado PPP, é Perfil Profissiográfico Previdenciário, o laudo técnico de condições ambientais, que é o LTCAT. E provado isso, e ele ficou nessa função 25 anos, ele vai ter direito a se aposentar especial também na prefeitura. E o mesmo serve para o regime geral, tá? Então quer dizer hoje que o João ele ficou 3 anos, 4 anos motorista de ambulância. Saiu, foi dirigir um carro normal na prefeitura. Então ele não está enquadrado nesse perfil. Não, e mais, tá? Se a gente estivesse falando do João como empregado de uma empresa privada, tá, vinculado ao INSS, esse tempo que ele estava como motorista de ambulância vai ser contado a maior, que a gente chama de 40% a mais, tá? Como ele é servidor público, esse tempo não vai ser contado para nada, vai ser a mesma coisa, entendeu? Não vai ser contado como tempo especial. Prefeitura, regime próprio, não conta, que a gente chama de tempo ficto, tá? Que é essa majoração por atividade especial, isso somente no INSS. Então, para ele aposentar especial, precisa dos 25 anos na atividade. Eu tenho até pena do funcionário público hoje, infelizmente. Mas, doutora Cássia, quem já é aposentado nessa reforma da Previdência pode voltar a trabalhar, pode voltar a contribuir com o INSS e pode se aposentar pela segunda vez? Bem, vamos lá. Quem está aposentado, independentemente da reforma da Previdência, porque ela não traz essa previsão, isso já era algo na legislação anterior, tá? Se ele voltar a trabalhar, ele pode? Pode. Tem problema nenhum. Ele vai ter que continuar contribuindo? Vai. Vai ter algum direito em virtude disso? Nenhum.
Então, assim, foi uma questão que a gente debateu muito, que era a chamada desaposentação, julgada pelo STF em 2016 e negada para todos os aposentados. Então, assim, ele trabalhou, contribuiu e não pode ter nenhum reajuste na sua aposentadoria em virtude dessa nova contribuição, tá? Para fazer justiça também ao que a lei determina, não é que ele não tenha nenhum benefício. Ele tem 2 benefícios, chamados de salário educação, né, que é salário educação, salário família, que é pago àquelas pessoas que têm filhos até os 14 anos. O que eu acho muito difícil de acontecer, já que a gente está falando de uma pessoa já aposentada. Exato, mas não é improvável que aconteça, tá? E o que é possível é a reabilitação funcional também, que não é um benefício, é um serviço prestado pelo INSS, tá? E, no caso, ele não teria uma reabilitação, é difícil também, porque ele já está aposentado, não tem nenhum outro objetivo de ser reenquadrado em uma outra função. Então, por isso que a gente fala que não há nenhum outro tipo de benefício, porque os que tem são praticamente difíceis de você ver a aplicação, tá? Coitado, ele volta a trabalhar, tem que contribuir, e esse dinheiro vai para onde? Não volta para ele, não tem direito a nada, é melhor nem contribuir, nem trabalhar mais. A gente tem trabalhado, após o julgamento da desaposentação em 2016, os professores e estudiosos do direito previdenciário têm começado a defender a tese da restituição das contribuições. Tá? Só para eu não falar que isso não acontece, a gente tem feito, contudo, pouquíssimas decisões têm sido favoráveis, tá? A gente teve aí pelo menos 2 decisões no país que ainda estão pendentes de recurso, que foram favoráveis ao aposentado para receber essas restituições, tá? Então, assim, a gente tem trabalhado nessa linha, né, de pedir a devolução, né, ou a gente tem tentado outro tipo de revisão, a desaposentação em si a gente já não tem mais atuado, tá? Infelizmente, nosso Brasil é só decepção. Mas se conseguir, se uma pessoa conseguir a devolução desse dinheiro, já é ponto positivo. Até porque eu acho que a população tem que correr atrás dos seus direitos. Não pode ficar de braço cruzado e deixar, perdi. Aí que perdeu mesmo, né? Não pode desistir, né, doutora Cássia? Tem que lutar mesmo e correr atrás, né? A importância de você ter, pelo menos, mesmo que sejam singulares decisões nesse sentido, é você continuar batendo na tecla para tentar fortalecer a tese, né? E qual é a tese? A tese é de que a contribuição previdenciária ela é retributiva, né? Eu pago a previdência para que eu tenha um retorno, um benefício. Se eu não tenho nenhum retorno, eu não posso ser obrigada a pagar a previdência, tá? Contudo, já falo, não foi isso que o STF falou, tá? O STF falou que a gente paga pelo princípio da solidariedade, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente entender que isso é uma tese que a gente tem defendido, tá? Mas ainda tem decisões para ambos os lados, tá? Neste caso, eu não quero ser solidária, de jeito nenhum. Pois bem, compensa pagar a previdência privada? Eu pago, já estou no INSS, pago o INSS. Mas vale a pena pagar a privada e qual o percentual da aposentadoria? Tá. A previdência privada ou os planos complementares, né, de previdência, eles são oferecidos por bancos, tá? Então, existem vários tipos de planos, né, e os mais comuns são os que a gente chama de PGBL e VGBL, tá? Eles significam que o plano de previdência privada, diferente do regime próprio ou do regime geral, ele é uma capitalização. Ele é como se fosse um fundo onde você vai depositando o valor ali todo mês e quando você preenche determinada idade que o seu plano define ou um determinado tempo de contribuição, você retira aquele valor atualizado. E aí você pode fazer 2 coisas. Você pode retirar ele integralmente ou você pode escolher receber ele parcelado como se fosse um benefício, como se fosse uma aposentadoria, tá? As pessoas me procuram querendo saber se vale a pena. Eu acho que vale a pena, principalmente para quem ganha mais que o teto do INSS. Então, a pessoa que ganha, por exemplo, R$10.000 por mês, eu acho essencial que ela tenha um plano de previdência privada, complementar. Porque o INSS vai te pagar só R$5.645. E quem ganha 10 mil está com um padrão de vida e acostumado a ter todas as suas contas, ele se estruturou dentro daquilo. Na hora que ele vai para o INSS, ele vai ter uma renda no padrão. Então, para que ele não tenha isso, é ideal que ele
tenha um plano complementar para que na hora que ele atinja a idade no benefício do INSS, ele também atinja a idade no benefício da Previdência Complementar. E saia, se não com tudo, mas pelo menos com similar àquilo que ele tinha na ativa. Então, compensa. Só ficar atento que Previdência Complementar, a gente está falando em contrato, então é direito civil, tá? Ali existem regras também que se aplicam ao direito do consumidor, então tem que ler o contrato, tem que estudar as suas cláusulas e tem que ver se realmente vale a pena. É melhor procure o seu advogado ou advogado de sua confiança ou qualquer indicação, porque isso é muito sério. Doutora Cássia, muito obrigado pela participação e aula espetacular, viu? Obrigada, Cida. É sempre um prazer, tá? Assim que vocês precisarem, eu estou à disposição. Não dispenso. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.